Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro. Nesta segunda-feira, primeiro dia de dezembro, as pessoas me perguntam como é que foi a extração do siso superior. Eu digo, olha, parece que não aconteceu nada na minha boca, nem dor durante, nem depois, nem inchaço, nada, zero. Zero absoluto. Que bom. É o avanço da odontologia. E, bom, há 203 anos era coroado o imperador Pedro de Alcântara, e a imperatriz Leopoldina, num 1º de dezembro de 1822. Ele já tinha sido aclamado imperador, multidões acompanhando. Em 1878, a Casa Branca, White House, instalava o primeiro telefone na casa do presidente dos Estados Unidos. Fazia um ano que Pedro II havia instalado o telefone no Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista, com ligações diretas com os ministros. Um ano antes. Vejam o tempo em que o Brasil estava à frente dos Estados Unidos. Só para a gente pensar a respeito. Bom, lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos aos assuntos de hoje. Eu leio no Globo. Ontem eu li para vocês um artigo na página de opinião. Hoje tem outro. Aliás, hoje não. No dia seguinte, aquele, dizendo que encerra-se um ciclo, que agora o Supremo tem que voltar às quatro linhas da Constituição. Incrível. E uma das coisas que diz lá, no artigo, é que o Supremo foi vítima, foi investigador, foi juiz, e agora eu acrescento, está encerrando, sendo o executor penal. O ministro relator de tudo, vítima, investigador, julgador, agora é o juiz de execuções penais das penas, né? Deveria ser a juíza de execuções penais, Cury, Leila Cury, mas não é. Por causa disso, o ministro Moraes está exigindo que o general Augusto Heleno passe por nova perícia médica para que ele tenha conhecimento realmente dessa doença Alzheimer, que foi diagnosticada em janeiro deste ano, para saber quais são as condições de possibilidade de prisão domiciliar, uma vez que o Procurador-Geral da República acatou um pedido da defesa dizendo que, excepcionalmente, mas é recomendável, sim, o cumprimento da pena em casa para tratamento de doença grave. Isso, eu já disse, abre um precedente para quem também está com a saúde muito precária, Jair Messias Bolsonaro, confinado num cubículo de 12 metros quadrados, com todos os sinais de agravamento da facada de Adélio, que agrava-se a cada ano, a cada intervenção cirúrgica, né, e com problemas no trânsito gástrico, com possibilidade de aspiração de material gástrico que sobe e pode ir para o pulmão, causando broncopneumonia, além das possibilidades de outras doenças, né? Tem doença da pele, pressão, enfim, está se esperando isso. Bom, mas eu queria conversar com você sobre algo que me chocou. Aquele moço de 19 anos, o Gerson, que entrou no recinto da Leoa, no zoológico de João Pessoa. Quando eu vi a imagem, pô, que maluquice é essa? E era realmente uma maluquice.
ele, desde 10 anos de idade, está sob tratamento. A mãe dele é esquizofrênica. Ele teve várias entradas na polícia, jogava pedra no carro da polícia, roubou uma moto na cara da polícia, foi encontrado, aos 10 anos ele foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal perambulando numa BR, numa rodovia federal. E desde então está sob tratamento. Só que o Estado brasileiro, o SUS, não foi capaz de cuidar desse rapaz, né, que foi morto pela Leoa. A Leoa simplesmente, ela nasceu lá, aquele é o território dela, o único e pequeno, apertado território dela. Ela achou que alguém estava invadindo e viu que alguém invadia realmente e fez o que o instinto mandou. A Leoa não tem nada a ver com isso. Seguiu o instinto. Agora, o Estado tem a ver, sim, porque não está cuidando do Gerson, não cuidou do Gerson e nem cuida de milhares de outros pelos estados brasileiros que, depois dessa campanha que foi politizada de fechamento de hospitais psiquiátricos, essas pessoas ficam abandonadas. E, inclusive, os cuidados, as verbas, as atenções para o tratamento psiquiátrico estão desmoronando no nosso país, depois daquele movimento que parecia bonitinho, vamos mandar todo mundo para casa. Não é bem assim. Quero deixar aqui essa preocupação. Gente, eu falei ontem do Master, né? Todo mundo foi para casa, os presos foram para casa. Falei de um deles, o que é casado com a ex-primeira-dama de Brasília, que já foi ministra de Bolsonaro. É o mesmo que tinha 1.700.000 em casa. A Polícia Federal levou 6 horas para contar o dinheiro que ele tinha guardado em casa, Augusto Lima. 1.700.000 guardados em casa, imaginem só, né? E agora eu vejo no Estadão mais uma do Master, além de outros institutos de previdência. A Previdência dos Funcionários Municipais de Maceió comprou papéis do Master, 97 milhões. Uma reunião rapidinha do Conselho de Administração incompleto, no dia 27 de dezembro do ano passado, aprovou isso. E a pessoa que se sente, tem um vereador lá que se sentiu prejudicado, porque é um dos integrantes desse conselho e não estava lá, pediu investigação para a Polícia Federal. Aliás, foi a Polícia Legislativa que teve que levar o sujeito à força, né, sob vara, para depor na CPI. O ex-coordenador de benefícios do INSS, o Jucimar, né, Jucimar Fonseca da Silva. Só assim ele foi. Era um atestado médico atrás do outro. A Justiça autorizou. E o Estado de São Paulo está mostrando que está muito estranho uma licitação para uma empresa de Caruaru, Pernambuco, licitação de 117 milhões para cuidar da central de atendimento 135 aos aposentados e pensionistas em 13 estados, dizendo que o dono dessa empresa estava lá no Ministério da Previdência no dia das decisões, junto com Volney Queiroz, que hoje é o ministro da Previdência. Eu ontem falei com vocês, né, dia do Evangelho, do dia dos evangélicos. Eu disse que são uma camada importante da sociedade brasileira. Eu vi aqui no IBGE, são 27%. Né? E é também, segundo a Genial Quest, o grupo que mais rejeita Lula, 58% de rejeição. Eu estou dizendo isso porque o indicado por Lula, Jorge Messias, o advogado-geral da União, para a vaga no Supremo, a vaga de Barroso, né? Barroso saiu assim, eu vou sair antes que a Magnitsky chegue, né?
Está na fase do eu vou me divorciar antes que a Magnitsky chegue também. Tá? O negócio está complicado lá no Supremo. Mas ele se apresentou como evangélico, pedindo o apoio dos evangélicos. Ele é da Igreja Batista Cristã de Brasília. O pastor é o Sérgio Carrazzo, que foi o secretário executivo, o chefe de gabinete da ministra de Direitos Humanos, Damares, hoje senadora. Agora, ele é um evangélico que deu um parecer contra o Conselho Federal de Medicina, que estava impedindo o aborto, ou aquela chamada assistolia fetal, né, que fosse além das 22 semanas de gestação. Da mesma forma, ele apoiou, num parecer, o PSOL, que estava com ação da LGTB, apoiou o PSOL nessa ação do aborto e apoiou uma ação da LGTB lá de Espírito Santo contra uma lei estadual, dizendo que os pais têm amplo poder de decisão se o filho frequenta ou não aulas da tal ideologia de gênero. Deviam dar aula de biologia, né, que é muito melhor. Mas, enfim, eu comentei aqui que é um indicado para o Supremo que já chega no Supremo com visto americano revogado. Alcolumbre está mantendo o dia 10 agora para a sabatina dele. O governo não quer. Está achando que não está maduro ainda para a sabatina. Ora, para estar maduro para uma sabatina, para apurar um notável saber jurídico, eu acho que precisaria de uma experiência assim, de 30 anos no setor jurídico, né? Então, esperar 30 anos com vaga no Supremo fica complicado. O Alcolumbre, inclusive, se insurgiu com essa tentativa do governo, do Poder Executivo, de protelar a sabatina e disse que o Executivo está faltando com respeito ao Legislativo. Só para lembrar, o Legislativo é o mais importante dos poderes, porque representa diretamente os votos do povo. É o poder de fazer leis ou de revogar leis, né? Portanto, por isso está em primeiro lugar no 2º artigo da Constituição. E só para terminar, a eleição em Honduras está ganhando apuraram assim, um pouquinho mais da metade, está ganhando o candidato de Trump, né? Mas se não for ele, o outro está pertinho, os dois são de direita. Os dois de direita estão somando até agora 80% dos votos. A candidata de esquerda está com 19% dos votos. Está parecido com as pesquisas para a eleição do outro domingo, não do próximo, do outro dia 14, no Chile. O candidato de direita, amigo de Bolsonaro, o Antônio Cast, está com 57% das intenções. E a comunista Jeanette Tejada, segundo turno, está com 35%. Só para lembrar, vai ficar direita Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Chile, né? E o Uruguai, no sul, é uma esquerda europeia, socialismo europeu. Não é a mesma coisa, não tem nada parecido com Maduro, por exemplo. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite, e publicado na manhã desta quinta-feira, dia 16 de outubro, por 200 emissoras de rádio. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Parece que a lei Magnitsky está causando algum efeito no ministro Moraes. Vocês devem lembrar que o Clesão, doente, a defesa dele pediu várias vezes para ele ser tratado, para ser medicado, para ter tratamento em casa, e ele acabou morrendo sem ser atendido. Pois agora a Alexandra Aparecida da Silva, presa em
8 de janeiro, depois foi com tornozeleira para casa, mas descumpriu, aí foi presa em Varginha. Teve até, parece que nem comprovou que estava com nódulos nos seios e com depressão, mas a defesa alegou isso e ela já vai para casa, em Paraguaçu, Minas Gerais. Vai sair da prisão de Varginha, por decisão do ministro Moraes. Eu imagino, essa mulher vem para Brasília para participar de uma manifestação. Ela não veio para dar golpe de Estado, para derrubar presidente, botar alguém no lugar do presidente. Veio para se manifestar, seu descontentamento. E virou golpista, né, como a mídia domesticada chama, e vai para casa agora. 8 de janeiro já são 2 anos e 9 meses, a maior parte dos quais ela passou atrás das grades. Agora está indo para casa. Tudo isso deve ter causado a depressão e os nódulos no seio, né? Isso não volta atrás. Gente, os Correios, que vergonha! Os Correios estão pedindo para os bancos 20 bilhões de reais para sair da crise. Não vai adiantar nada, porque é um círculo vicioso. A solução petista para as estatais é isso, é gastar dinheiro. Dava lucro no tempo do presidente Floriano Peixoto. Presidente que eu digo, presidente do Correio, general Floriano Peixoto. Não é o presidente Marechal Floriano, né? Meu Deus, eu fui lá várias vezes para saber como funciona os Correios dando lucro. Era uma empresa que funcionava ali, com tudo controlado, fiscalizado, não tinha desperdício, tinha eficiência, produtividade, exercendo o seu papel de entrega, de correspondência e de mercadorias. Exuberante. Entrou o governo Lula, passou a dar prejuízo. E o prejuízo do ano passado já é muito maior, já é muito menor que o prejuízo do primeiro semestre desse ano. O primeiro semestre desse ano já foi 4 bilhões 360 milhões, quer dizer, vai chegar ao fim do ano com 10 bilhões de prejuízo, deu prejuízo no ano passado, ano retrasado, né? Pobre do Postales, sempre pagando a conta, os carteiros, né? Estão falando em demissão voluntária, porque não tem dinheiro sequer para demitir, né? Meu Deus do céu, né? Diz que estão oferecendo aos bancos garantia do Tesouro Nacional. É bom a gente lembrar que a dívida pública está com 78% do PIB por aí, isso que estão calculando de uma forma diferente. Bom, eu tenho dito aqui que a CPMI lá do Senado vai lambendo a sopa quente pelas bordas, né? Querem blindar todo mundo, mas está pegando. O relator no Supremo desse inquérito, o ministro André Mendonça, já bloqueou 390 milhões de gente do Sindinap, Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas, cujo vice é o irmão do Lula, que não está lá citado, né? Frei Chico. É um pedido da Polícia Federal, né? Inclui o presidente Milton Batista de Souza Filho, um espólio do ex-presidente que morreu em 2023, João Batista Inocentini, né? Ou seja, então está começando a chegar perto, né, para pagar. E, por fim, eu queria citar um acidente de um caminhão bateu na traseira do outro, num congestionamento lá em Curitiba. E a criança, filha do motorista, estava num assento ao lado. O motorista não se feriu, foi uma batida assim, mas a criança provavelmente estava sem cinto. 6 anos de idade. Morreu. Vai com a cabecinha batendo no painel.
os socorristas choraram emocionados. O pai deve estar desesperado. Eu estou contando isso para a gente nunca tirar da cabeça o cinto de segurança. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, minha amiga, meu amigo, hora da nossa conversa nesta quinta-feira, 2 de outubro. Em 2 de outubro de 1930 começou a Revolução, lá no Rio Grande do Sul, e foi subindo, foi indo para o norte, até amarrar os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco. A Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. Ele não aceitou o resultado da eleição, disse que a eleição tinha sido fraudada. O candidato era Júlio Prestes, de São Paulo, e ele derrubou o presidente Washington Luiz e assumiu. Ficou até 1945. Em 1932, nesse mesmo dia, 2 de outubro, os paulistas, não aguentando mais Getúlio sem Constituição, começaram a Revolução Constitucionalista, no dia 9 de julho, e acabou em 2 de outubro com a derrota, que foi uma vitória dos paulistas, porque Getúlio se comprometeu a fazer uma Constituição e fez a polaca, não adiantou muito. Depois, lá com o ato, com o Estado Novo, copiando até o nome lá do Salazar em Portugal, acabou com a Constituição e passou em 1937, passou a governar com decreto-lei. Esse é o Brasil. Mas em 2 de outubro de 1989, está se comemorando hoje, e eu tive o prazer de participar dessa comemoração, foi criado o quadro complementar do Exército, de oficiais do Exército. E hoje de manhã eu fiz uma palestra à distância na Escola de Saúde e quadro complementar do Exército de Salvador. Falei para os primeiros tenentes alunos. Foi um belíssimo encontro. São futuros oficiais que vão já no fim do ano, vão para as organizações militares, veterinária, enfermagem, contábeis, pessoal da intendência, comunicação social tinha lá também, né? Magistério, gente em matemática, línguas, né? Gente que já tem curso superior e prestou concurso. E agora estão se formando oficiais do quadro complementar. Foi um grande prazer estar com eles. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Esqueci de dizer, né, que a patronesse do quadro complementar é a Maria Quitéria dos Anjos, a baiana que se vestiu de homem para batalhar na Guerra da Independência do Brasil. 2 de julho, né? Porque a independência só foi concretizada depois, porque tropas portuguesas ainda estavam relutantes em sair do Brasil. Bom, mas eu queria contar para vocês que lá na grande CPI mista de deputados e senadores, as coisas começam a andar. Vejam só, hoje aprovaram um requerimento pedindo que o relator do processo no Supremo, o ministro André Mendonça, autorize a prisão do presidente da Confederação Nacional de Agricultura Familiar e Empreendedores Familiares Rurais, CONAFER. Eu já disse para vocês que um nome desse tamanho só pode ser alguma coisa de esquerda, porque eles não têm a capacidade de resumir um título. É a CONAFER. É o Carlos Roberto Ferreira Lopes,
Só para vocês lembrarem, na última reunião, de madrugada, eu acho que foi na madrugada de quinta para sexta, há uma semana, o presidente da comissão deu voz de prisão para ele por falso testemunho, por mentir depois de ter jurado que não mentiria. Ele saiu preso, mas pagou fiança. Claro, tranquilo, né? A entidade dele levou 800 milhões por aí, podia pagar fiança, mas agora estão pedindo a prisão dele. Tem mais uma aqui. Convocaram o Maurício Camisotti, que é o sócio do Careca do INSS, que já está preso, para prestar depoimento. Ele recebeu de propinas aí 30 milhões. Tudo isso sai do bolso dos idosos. Lembram que eu falei ontem para vocês? Ontem foi dia do idoso. Eu disse, será que estão respeitando o idoso? Não, porque roubaram 6 bilhões dos idosos, de 2 bilhões e 300 mil idosos desse país. Tem mais. Esse Maurício Camisotti, né, ligado à Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos AMBEC, que foi quem pagou para ele os 30 milhões. Você viu o cumprimento também do nome, né? E agora também estão pedindo para depor o ex-procurador-geral do INSS. Opa, agora está começando a entrar, né? Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, nome comprido também, como foi cumprida a propina que foi depositada na empresa que está em nome da mulher dele, quase 12 milhões. E também estão estudando lá o COAF, informou que é esse controle de transferências de grandes somas. De maio do ano passado a maio deste ano, a CONTAG movimentou 2 bilhões de reais. Sabem qual é o nome da CONTAG? Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Não é preciso comentar nada, né? O nome já diz tudo. Eu li no jornal que a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda tem isso. Eu não sei quando tem uma Secretaria de Prêmios e Apostas, como tem sorteios na Caixa Econômica, eu fico em... E a lei das contravenções penais diz que é proibido o jogo de azar. Chega a definir que o jogo de azar é aquele cujo resultado depende da sorte. Isso é jogo de azar. Uma partida de futebol não é um jogo de azar. Depende da perícia dos jogadores. Mas uma loteria é um jogo de azar. Depende do acaso. Ou do azar, acaso, sorte, é tudo sinônimo. Bom, mas o que eu queria mostrar, essa secretaria baixou uma portaria para seguir decisão do Supremo que foi motivada por sugestão do Tribunal de Contas da União, porque descobriram que pessoal que recebe Bolsa Família está pegando um dinheirão para apostar, chamam de bet. Bet é aposta, basta traduzir do inglês para o português, que é aposta eletrônica, via digital. Gente, vocês se deram conta que quem está apostando o que ganha no Bolsa Família está jogando fora, né, o dinheiro do imposto de alguém que suou e trabalhou para pagar esse imposto. Cruzes. Olha o tamanho da injustiça. Alguém trabalha, sua e paga imposto. Esse imposto o governo pega e paga para o Bolsa Família, o bolsista. E o bolsista pega o dinheiro e aposta. E perde, claro. Que apostar é a mesma coisa que jogar dinheiro fora. Eu nunca apostei, né? Portanto, nunca deixei de perder. Se
Se eu nunca perdi é porque, então, ganhei, né? Agora, uma sugestão. O governo está impedindo essa portaria, está mandando que as empresas de apostas permitidas, embora a lei das contravenções penais. Isso é Brasil. As empresas de apostas têm que agora pegar um instrumento digital que faz o casamento entre o cadastro do apostador e a sua vida de recebedor da Bolsa Família. E aí é obrigado a impedir. Quem recebe Bolsa Família não pode fazer aposta eletrônica. Pelo menos para proteger a justiça, que está sendo usado o dinheiro de alguém que pagou imposto, que trabalhou para pagar imposto. Aí eu fiquei pensando, vou dar uma olhada no Código Eleitoral só para ver uma coisa. Artigo, se vocês quiserem ver também, artigo 299. É crime dar dinheiro para obter voto. Dá 4 anos de prisão. Não faz a gente pensar em muita coisa? E só para terminar, né, já que estou falando de imposto, a Câmara dos Deputados aprovou, e já foi para o Senado, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Quer dizer que a pessoa que ganhava menos de 5 mil pagava imposto de renda? Que renda? Pagava imposto de renda. Ainda paga, né? Até que o Senado aprove, o presidente sancione e o Diário Oficial publique. É outra injustiça. Meu Deus do céu. Ontem eu mostrei, né, que uma canetada do ministro Moraes fez com que as pessoas em agosto tivessem que pagar de imposto sobre operações financeiras, aqueles que tomam um empréstimo, por exemplo, mais, ou seja, mais significa um acréscimo de 2,5 bilhões de IOF. Pois é, você trabalha e paga imposto, porque trabalhou, porque ganhou mais de 5 mil. Aí você trabalha e compra um carro. Aí você paga imposto sobre o carro, o IPVA. Você trabalha e consegue comprar uma casa. Aí você paga imposto sobre a casa, né? O IPTU. Né? E assim vai. Aí você põe uma empresa, você produz, você dá emprego, você comercia, né? Aí você paga ISS, paga ICMS, paga IPI, paga o GPS, paga imposto de renda, né? Paga o imposto, contribuição sobre lucro líquido, contribuição social. Para que isso? Para sustentar os governos municipal, estadual, federal. Para que existem? Para prestar serviços públicos. Bons serviços públicos à altura dessa quantidade de imposto, de justiça, segurança pública, saúde, ensino, né? Só para a gente pensar o que é ser cidadão. De Brasília, Alexandre Garcia.